Fala galera, tudo bem? Boa tarde, aqui canal Cartinha TCG, meu nome é Ralph Eboala e mais uma vez estamos aqui com o nosso amigo queridíssimo e campeão do Colin novamente, Cadu, que dispensa apresentações. Fala Cadu, como é que você tá? Tudo bem, cara? Fala, Ralph, tudo bem? Fala, galera. Prazer estar aqui novamente. Vamos mandar bala. Então, Cadu, cara, segundo Colin em São Paulo, segunda vitória, fora da curva, parabéns, assim. Era um dos grandes nomes. O Lipe cantou a bola e tu entregou, cara. E aquela. Foi surreal, mano, surreal. Ah, eu imagino, não. A gente tava lá, né? Quando você terminou ali o campeonato, você. Cara, você tava focado o campeonato inteiro, né? Uhum. Então. Dava pra ver que ali era diferente. E quando você terminou ali, cara, é aquele negócio, né? Todo mundo fica surpreso, mas não fica surpreso, né? Porque tem, existem poucas pessoas realmente que tinham foco para ganhar. E desde aquela primeira conversa que a gente teve com o George, você falou, cara, eu vou de auxílio, é fora da curva, não tem como, preciso de um deck que seja fora da curva e cara, você estava contando um pouquinho ali, falando assim, botando a base no papo que você teve com o Tsu, né? Uhum. Você estava colocando ali que realmente, na hora de você escolher os decks, você precisa de umas free wins. Uhum. E, e isso, cara, como é que você chegou no auxílio de qual maneira? Assim, você olhou e falou, cara, tem muita free win, mesmo com o pessoal subindo a B5 naquela partida do Max. Como é que foi, cara? Conta pra gente um bastidor ali. Legal, legal. Cara, eu já achava desde o final do ano passado, tá? O Auxílio um deck muito top, um dos melhores decks ali, só que o Grave Bones ainda era muito forte, a Syndra ainda era muito forte, até que não tinha tido os bans ainda, né? E Uhum. o Mario ali também estava muito forte ainda com as três Grafine, etc. Mas o Auxílio já estava começando a aparecer no final do ano passado, se a galera pegar aí e lembrar. O próprio Michael Hamilton, ele fala isso no Metafy dele, que inclusive eu comprei para poder aprender mais sobre jogar de auxílio. Ele disse que foi no próprio Mundial do ano passado que ele percebeu que o auxílio era bem forte, mas que ele ainda estava no Grave Bones, ele não tinha decidido pegar e migrar ainda, mas ele percebeu que tinha potencial ali, e eu também já estava percebendo isso no final do ano passado, tanto é que o Izumi, né, o Izumi também jogou de auxílio, ele já Uhum. jogava de auxílio, a gente estava trocando ideia com ele, falando, cara, eu acho esse deck é um dos melhores decks, mas aquela barreira inicial, pô, é muito difícil, é um deck de vidro, etc. Na minha opinião, hoje, depois de ter jogado com o deck, preconceito da ignorância. Tá. De pegar as cartas na mão e de fato entender o porquê que o deck funciona daquele jeito. E teve a season de RTN, eu joguei de Grave Bones, mesmo com os bans, era o que eu já estava acostumado, não tinha tempo ali, mas eu já estava ali, já namorando o Auxílio há muito tempo ali. O último RTN que teve aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Bretas ganhou de Auxílio. E eu fiquei Hum. perturbando ele. Ele estava jogando de Mario nos outros e não estava convertendo de Mario. Eu falei, Bretas, joga de Auxílio, joga de Auxílio, joga de Auxílio. Ele jogou de Auxílio e ganhou. E aí eu falei, cara, o Grave Bones aqui, eu não tive uma boa performance com ele aqui. E eu falei, pô, não dá mais, o deck está se arrastando. Antes quando ainda tinha a Chart, né? Que Tá. a Chart foi o segundo ban, ainda dava para jogar bem legal. Tanto é que nas últimas seasons de PQ, de ProQuest, né, no final do ano passado, pro ProQuest Vegas, eu mandei muito bem, inclusive fiquei no top 4 dos 3 RTs que teve aqui no Rio, com o Grave. Legal. Ainda tinha a Chart. E aí eu falei, bom, tá na hora de mudar, porque já tinha anunciado o Cole São Paulo, eu falei, se eu quiser ir bem no Cole São Paulo, não dá para ser de Grave Bones. Legal. Quais são as minhas opções a partir desse momento? Quais são as minhas opções? E aí tinha Verdansk, que já estava para ir de Live Legend, e tinha Caio também. Tanto é que o Battle Hardened que teve aqui no Rio de Janeiro, eu joguei até de Caio. Oh, Não mandei bem, mas joguei de Caio. Não tive coragem de Diocílio, devia ter de Auxílio, mas o Caio era muito forte, foi um dos decks mais era. representados, e o Caio macetava muito o Auxílio. Então não dava para ter ido legal ali. E aí saiu esses dois players do formato, cara, ficou muito claro que era Mário, Auxílio
e alguém que ia preencher, que acabou sendo o Vitor. Uhum. Acabou sendo o Vitor, saiu 2 predadores naturais dele, né? Sim. Então, a minha escolha tinha que ser entre algum desses 3 decks. Eu tinha, de fato, considerado mais o Vitor e o Ocílio. O Mario não me agrada, não é o meu playstyle, mas se só tivesse o Mario e ele fosse o melhor deck, eu ia jogar de Mario, não tem essa. Só que tendo 3, e é o que eu falo geralmente com a galera, né? Cara, tem que jogar com o melhor deck. Mas o melhor deck nunca é um sozinho. Sempre tem Sim. mais de uma opção de melhores decks. Por exemplo, no Collin passado tinha Aurora e tinha Enigma. Sim. Tanto é que a final foi esses dois. O top 4 do Pro Tour uma semana depois foi também esses 2 decks. Então estava claramente que eles eram o melhor. E nesse daqui, como era o nosso último torneio do formato, saiu o Armory Deck da Hala, mas não mudou muita coisa. Tanto é que Pro Tour foi aí já tem quase um mês antes do nosso Collin e não mudou nada. Ainda teve outros 2 Collins ali. Teve a Kassai que ganhou um Collin, mas foi muito mais porque ela foi predadora dos Vitor e ganhou do Mario na final. Então, os melhores decks estavam ali muito claro. E como o nosso Collin era o último, cara, tinha muito tempo para se preparar. Então, desde março, eu estava jogando de Ocílio. Então, dava para aprender. Tá. Dava para aprender muito legal. E eu já tenho uma metodologia minha onde eu já consigo aprender os decks muito mais rápidos. E eu acho que dessa vez com o Ocílio, eu apliquei ela no supra-sumo. Tem que ter volume de jogo. Então, tanto é que eu joguei 265 jogos de Ocílio só no Talixar, fora que eu joguei na mesa, por exemplo. Tem que ter volume de jogo, mas o volume de jogo ele é simplesmente para você pegar a mecânica do boneco. Por exemplo, Grave Bonds, vou atacar com Grave Bonds, quando eu ativo o Hook, não ativo o Hook. Mecânica. Vou jogar com o Ocílio, quando que eu ciclo a carta, quando que eu não ciclo a carta. Mecânica, mecânica, mecânica. Como eu aprendo de fato é gravando jogos, pô. Tá. Então joguei contra a Grave Bonds Fadiga do Dertone, por exemplo. Gravei os jogos. Revi os jogos. Revi 3 horas de jogo contra a Grave Bonds Fadiga. O que acontece quando eu ganho? O que acontece quando eu perco? Quais são os cenários que é bom? Pô, esse turn cycle aqui, eu fiz a melhor jogada? Não fiz a melhor jogada? Porque hoje, por exemplo, a gente tem a live do Collin. Eu joguei na stream, todos os 3 jogos do top, várias pessoas jogaram na stream, várias pessoas falaram, pô, eu revi o meu jogo na stream e tinha coisas que eu podia fazer melhor. Por que você só faz isso quando você está na stream do Collin? Por que você não faz isso quando você está, de fato, treinando e se preparando para o torneio? Você pode gravar os seus jogos. Agora o Talixar tem até a própria ferramenta de replay. E eu recomendo muito que vocês gravem os seus jogos. E como que eu faço? Por exemplo, pega uma planilha, um Google Docs, um Drive, qualquer coisa. Mano, gravou o jogo, anota quem começou, quem perdeu e se teve alguma coisa interessante. Porque depois você vai ter, sei lá, 100 jogos para você ver o replay, você não vai ver os 100, eu não vejo os 100, obviamente não. Mas eu vou procurar os jogos que teve alguma coisa interessante. Por exemplo, eu joguei contra o Castanheira, que estava de Ocílio Spell. Sim. Ele me deu amuleto no turno 0, porque ele ganhou no dado e começou e baixou o amuleto. Geralmente, para a maioria dos Ocílios, isso já é um sinal de que você vai perder o jogo. Então, por exemplo, joguei 265 jogos de Ocílio, gravei esses jogos. Como que eu lido com o amuleto no turno 0? Eu vou estudar todos os jogos que eu tomei amuleto no turno 0, pô. O que eu fiz nos jogos que eu ganhei e o que aconteceu nos jogos que eu perdi. E aí eu vou aprender a lidar com isso e já vai estar gravado na minha cabeça como fazer isso para fazer nas próximas. Na hora que eu estou jogando o jogo, é só mecânica. Eu não tenho que aprender nada novo. Óbvio que pode acontecer situações novas, mas a maneira como eu abordei dessa vez, que eu falei que foi a vez que eu me preparei muito melhor, não tinha nenhuma situação de jogo que eu encontrei que eu já não tinha visto antes nos meus jogos. Então lembra que, sabe um cenário onde você encontra uma situação que você tá jogando e fala assim, cara, o que eu faço quando isso acontece? Uhum. Pô, você tá jogando de Syndra, tem um arsenal lá, o oponente bateu o Command Conquer, ele tá na cara que ele tem um Pummel. O que eu faço quando isso acontece? Nesse torneio, eu não precisei nem pensar quando situações assim aconteciam, porque eu já sabia o que eu tinha que fazer e o que eu não tinha que fazer. Tanto é que, por exemplo, o próprio Max teve uma hora que ele me bateu com o Command Conquer, no jogo contra o Max, eu tinha um Golem na Flash no arsenal, eu ciclei, comprei a carta, que era um bloco 3, eu poderia ter blocado o Command Conquer, mas eu falei, não faz diferença perder esse Golem na Flash, era meu último Golem na Flash. Porque eu já sabia
como que eu tinha que ganhar aquele jogo. E o jeito que eu tinha que ganhar aquele jogo era na spell alta de dano arcano. O Gone na Flash não era minha win-con. Porque eu ia tomar amuleto mais cedo ou mais tarde se o jogo ficasse prolongado, se eu ficasse perdendo tempo. Porque se eu blocasse, eu ia jogar com uma mão menor, fazer um turno fraquinho, ia dar mais tempo para ele achar os Gone na Flash. Os Gone na Flash não, os amuletos. Minha mão convertia legal, seguia o meu plano. Eu até falei isso na própria entrevista com o Tess, falei isso também no meu deck profile que eu fiz no canal que eu abri ali para falar disso. Meu deck de auxílio. Ele tinha... não sabia, você abriu um canal? Cadu Eds TCG, vocês podem depois galera, lá. Já, lá, tá bom? Todo mundo vai pra lá e é pra todo mundo seguir e ver e curtir. Eu vou sair daqui e vou fazer isso. E aí eu falei que o objetivo do meu deck de auxílio, ele era comprar em todas as mãos um ataque, uma instantânea de apoio. Instantânea de apoio é o quê? Discharge, Press, Somersault, Channel Lightning Valley, Blink. São cartas que interagem com os ataques. Um sigil, para poder deixar o vou usar de graça, e uma fonte de dano arcano. Então, com o auxílio, como eu vejo 6 cartas por turn cycle que eu posso ciclar uma no turno dele e ciclar uma no meu, é muito fácil esculpir as mãos, e com essas 4 cartas, esses tipos de 4 cartas na mão, eu consigo tirar o maior valor possível e ativar o vou usar todo turno, porque o vou usar é broken. Então, é isso que eu tô falando quando eu falo que o jogar não é o treino, jogar é a mecânica. Então. O treino é você rever os seus jogos, mas também não é você rever o jogo de qualquer maneira. É você rever os jogos buscando situações específicas. Por exemplo, cara, o que acontece quando eu tomo amuleto no turno 0 e como que eu lido com isso? Então, esse processo inteiro foi o processo de chegar no auxílio. Logo no começo, eu falei, eu já descartei o Mario porque eu não quero jogar de Mario. Legal, tenho Vitor e tenho auxílio. Qual é o deck mais forte no vácuo? Que se tudo acontecer bem, se for o meu dia, como acabou sendo de novo, eu vou simplesmente destruir o auxílio. E eu já tinha familiaridade, então foi muito fácil. Não teve nada além disso ali. Não comparei as partidas do Vitor contra o auxílio, metagame, etc. Não. Para mim já estava também muito claro que dos 3 principais, o auxílio é melhor dos 3. O próprio Pro Tour, por exemplo, mostrou isso. A barreira que eu tinha que vencer era: o auxílio é muito difícil de jogar, tudo bem, vou fazer o meu melhor e vou aprender. Legal, cara. Sensacional. Você já tá pensando em montar um MetaFi também? Cara, não. Já até me perguntaram isso, por exemplo, no próprio Twitter ali, quando eu postei o Deck Profile, se eu tinha MetaFi para coach, etc. Não. No meu canal do YouTube que eu abri lá, eu fiz o Deck Profile, eu falei pra galera, se a gente bater a meta de like e comentários, eu vou fazer uma série de vídeos falando da minha filosofia de preparação de torneio, porque eu acredito que, como eu falei na entrevista com o Tedes, por exemplo, falei até aqui na outra vez que a gente pegou e comentou sobre o Colin no outro vídeo que a gente fez. Acredito que a gente tem jogadores excelentes no Brasil, a galera é muito boa, mas falta pra gente mais torneios para ter experiência para se preparar para torneios. E, cara, querendo ou não, eu jogo TCG há mais de 10 anos. E Flash and Blood não é o meu primeiro card game, não é o primeiro card game que eu ganhei, né? A gente tá vendo aqui, tem aqui tem aqui os 2 de Flash and Blood com a carta, e tem aqui o troféu do Yu-Gi-Oh!, que eu fui campeão nacional de Yu-Gi-Oh! Em 2017. Pega a cartinha, mostra lá a cartinha. Mostra. Nem todo mundo teve a oportunidade de ver. Olha só que coisa linda, gente. E aqui tem o outro ladozinho dela aqui. Nossa, e campeão escrito. Coisa linda, cara, parabéns. E não então, é seu primeiro TCG e... Não é o primeiro torneio que eu ganhei, então eu já tenho prática de ganhar torneio, eu já sei como é que se faz a preparação. E ao longo do tempo, com maturidade, experiência e fazendo várias vezes, você aprende a refinar o processo, como foi com esse meu processo agora com o auxílio. Eu acredito que nesse processo do auxílio, eu estava muito, muito, muito mais preparado do que o próprio torneio da Aurora, por exemplo. Tá. A gente estava comentando, o pessoal do meu time, né? Acabou, o Ian ficou em vice e o Marcão ganhou o showdown, né? Quase que a gente deu uma dobradinha. Mas isso da questão de não ter tantos torneios para a gente treinar é muito real, né? Porque quando que a gente vai ter um torneio grande de novo? Um Colin? Ano que vem. Sim. Talvez tenhamos 2. E
quem viaja consegue jogar um pouquinho a mais e tal. Às vezes, nossa, vai ter o Mundial, eu vou embalar um calling na semana antes e jogo o Mundial depois. Mas não é todo mundo que tem essa oportunidade, né? E acaba mesmo tendo uma dificuldade maior. Eu acho que uma coisa que o Lipe estava conversando com a gente, que foi essencial, cara, beba água entre as partidas. Coma alguma coisa, durma bem antes. O Você que te... comer também é muito importante, pô. Não dá Muito, pra comer uma cara. feijoada sexta-feira. Não, não dá, cara, não dá para meter bronca e igual, cara, ir no churrascão, rebentar lá uma noite antes no top 8. Então, assim, eu acho que você tem que dormir bem, você tem que se alimentar. É atleta, né? Sim. Você tem que ter um pensamento de atleta. Eu acho E que isso é até uma das coisas, por exemplo, que quando a galera viaja pra fora pra jogar, é meio foda de você fazer. Por exemplo, né? Eu tenho a minha parada de jogar o torneio. Todo mundo pegou e viu, já é a segunda vez, etc. Cara, eu não gosto de ficar conversando entre as rodadas, eu gosto de ficar sentado, focado, concentrado no jogo, etc. Cara, o meu processo pode ter outras pessoas conversar, fazer os negócios, pode funcionar para elas, problema nenhum. E eu também não acho que nenhuma pessoa deve fazer o que eu faço. O que eu faço funciona para mim. Só que eu tenho plena convicção que o fato de eu estar pegado e focado ali nos jogos, entre as rodadas, me ajuda durante os jogos. Isso é sem dúvida nenhuma. E agora, se a gente viaja para fora, pô, não é qualquer hora que você pode viajar para fora. Por exemplo, vai ter o Mundial em Paris. Vai ter gente que vai jogar e vai estender a viagem para um turismozinho legal. uhum, Cara, não tem como não falar que isso não atrapalha. Atrapalha, pô. A galera que foi pro Japão, por exemplo, no último Mundial, eu tive o feedback. A galera que foi um mês antes, passou um mês inteiro, chegou no torneio, não tava tão bem, porque tava turistando. Turistando você anda pra caramba, cansa, etc. É muito maneiro. Mas, por exemplo, quando eu fui pra Amsterdã, eu cheguei quinta e fui embora segunda. Fui pro torneio. Esse era o meu único objetivo. Mas vamos dizer que eu vá para Paris, etc. Se eu for usar o turismo, vai ser depois do torneio. Não tem essa. O turismo é depois do torneio. Vamos dizer que eu chego segunda-feira, o torneio é sexta, sábado e domingo. De segunda-feira até sexta é treino e preparação, nada de turismo, nada de nada. é, Na semana seguinte, beleza, passou o torneio, turista, curte, etc. Eu acho que isso por si só já é, por exemplo, uma das coisas que mostra quando você está de fato indo para jogar o torneio ou jogar o torneio é parte da sua viagem. sim. Eu tenho experiência no Magic, né? E tenho vários amigos que, poxa, são pro players de Magic, foram pro players de Magic. E, cara, grandes times, tipo Star City, Channel Fireball, eles alugavam casa, né? E ficava o time inteiro na casa na semana do torneio. Então o torneio era sexta, sábado e domingo. Cara, eles chegavam na segunda ou na terça-feira, comiam bem, dormiam bem, treinavam, nada de turismo, iam lá, ficavam lá 3 dias enfurnado, jogava o torneio, ia bem no torneio e terminava fazendo turismo depois. Inclusive, eu estava até conversando com um pessoal que está querendo ir para Paris, da gente fazer isso, né? Porque a ideia toda não é, por exemplo, o meu time, o Fable, ou o LL, ou o Sim. time não sei o que, o Pummel. É fazer o time Brasil, né? Porque Sim. a gente se unir e tal, igual foi agora no Japão, que teve na live lá o Team Brasil e tal, fazer em Vegas também, fazer em Paris também, da gente pegar e, por exemplo, pode ser que minha esposa com a minha filha vão, mas entrar, jogar o torneio. Eu até falei para ela, se a gente for, a gente vai para Espanha, vocês ficam, eu vou para lá, eu jogo o torneio, depois eu volto e a gente curte. Tipo, É isso vocês aí. podem curtir à vontade. E porque eu tive a experiência de jogar o Pro Tour Singapura e eu fui, tipo assim, cheguei em Singapura e já fui jogar no dia seguinte. Mano, foi horroroso. Não, o jet lag vai te fuder, não tem como. Não, foi horroroso. Com a neném, neném acordando na madrugada. Assim, não foi bom. E aí, em Vegas, na Filadélfia, eu cheguei na noite anterior do torneio. Também não foi bom. Porque eu fui, tentei curtir o torneio,
curtir algumas coisas lá, conversar, encontrar o pessoal, pegar umas cartas. Cara, não tava focado no dia seguinte. Eu precisava de uns 2 dias antes para pegar, chegar focado, treinar, jogar um Armory, jogar com a galera e realmente faz sentido. E você vai jogar o Mundial? Cara, a pretensão é que sim. Agora, até novembro, falta um tempo aí, vamos ver se vai pegar e acontecer. Mas eu acho que isso que você falou aí é muito importante, que é, de fato, se você tem o objetivo. É sempre isso que eu tenho frisado pra galera. Cara, o objetivo de ganhar o torneio. Todo mundo fala que quer ganhar o torneio, mas é as ações que contam, que é como eu falei lá com o Tete, fala aqui de volta. Cara, é as ações que contam. Não dá pra você achar que se você dormir 4 horas na noite anterior do torneio, você tem condições alguma de ganhar o torneio. Não tem condição nenhuma, sabe? Não, em jogar com o melhor deck ou não, não importa, mas é simplesmente questões fisiológicas, pô. Eu não tenho mais 20 anos. Então, 20 anos, já fui várias vezes virado daqui do Rio, pegava o ônibus meia-noite, chegava em São Paulo 6 horas da manhã, jogava o torneio e voltava. Já ganhei assim, inclusive, mas não tenho mais 20 anos, não dá pra fazer uma viagem de 13 horas de avião e achar que eu vou pegar e vou mandar bem assim. Então... Não, gente, eu tô com meus 41 no auge, eu já não tenho nem coluna. Então, cara, já saí muito de rolê de balada, pega o carro, vai pra São Paulo, joga lá o campeonato. Obviamente, você pode até relativamente bem, mas, cara, não é a mesma coisa. Não é replicável. Não é replicável. Não é replicável. Outra parada, quando a gente mesmo se compara, por exemplo, teve muito esse papo depois do Japão, né? A gente se comparando com as pessoas de fora que têm resultado quando viajam e a gente viaja e não necessariamente tem resultado. A gente tem essa questão ali de experiência de preparação de torneio. Você deu esse mesmo exemplo aqui. Teve o Colin. Teve o seu time, foi muito bem. Todo mundo estava engajado. Todo mundo que jogou estava engajado. Por exemplo, vai ter o Nacional. Tem gente que classificou, tem gente que não se classificou. Quem não se classificou não está engajado nesse momento. Então o time já fica um pouco mais fraco. Se a gente tivesse, como a gente está falando, Colin, que é um evento aberto toda hora, de 2 meses, 3 meses, 2 vezes por ano que seja, ia ter muito mais gente engajada. A gente ia repetir o processo de preparação mais vezes e ia refinar ele. Vocês foram bem agora. O que a gente fez que deu certo, o que a gente fez que deu errado? No próximo, vamos pegar e vamos melhorar. E assim vai. E quando também a gente compara a gente indo em eventos lá fora, a gente está comparando as nossas pessoas. Nada com ninguém. Eu fui lá fora também, só tomei nabo. As nossas pessoas médias com geralmente as pessoas acima da curva. Então, como a gente tem que comparar nós como pessoas médias com outras pessoas médias e pessoas acima da curva com outras pessoas acima da curva. Então, eu acho que essa comparação que a gente faz geralmente, que a gente vai lá e não manda bem, eu acho que é muito ruim, porque, caralho, a gente olha os tops de vários Tier 4 e a gente vê sempre Yuki, Michael Hamilton, os caras estão sempre ali no mesmo lugar, porque eles são as pessoas geralmente acima da média de tudo. Então não tem como a gente se comparar nunca com essa galera. Mas eu acho que geralmente a gente sempre tem resultados bons dentro da nossa realidade. Marcão, por exemplo, no outro Pro Tour lá, no Mundial lá, que você deu exemplo, ficou no top 32 do Colin, não foi? Sim, 16 ou 32. O cara abriu X0, no Day 1. Então, assim, abriu 8-0 no Colin LL. Isso é resultado, pô. Sim, é resultado. E aí no Showdown abriu X1, classificou pro top 8 no X1. Então, sim. A gente tem resultado lá fora, é isso que eu quero dizer. Então, se a gente comparar a gente como pessoas comuns e normais com outras pessoas de fora comuns e normais, sim. E não necessariamente as pessoas fora da curva que estão sempre lá, cara, a gente tá bem servido. O que falta, de fato, é a experiência de preparação de torneio. E aí, se a gente quiser dar esse passo além, é nós, na minha opinião, olharmos para nós mesmos e falar, cara, eu quero abrir mão de turistar em Paris simplesmente porque eu quero mandar bem no torneio, independente do meu resultado. Isso é uma escolha muito difícil, né? Sim, eu acho que também tem aquele negócio da síndrome do vira-lata brasileiro, né? Sim. Que a gente acha que tudo lá é melhor, tudo lá, a grama do vizinho sempre é mais verde, sendo que a gente tem uma capacidade absurda, o brasileiro é muito inteligente. Eu vivo falando isso para vários jogadores, que às vezes, pessoal, tem jogador, por exemplo, em São Paulo, que ele sabe quem é, e assim, o cara joga com o deck, aí ele erra, dele, putz, aí eu, cara, a gente tá treinando, volta aí, faz a melhor jogada, se aprender, tal, e
E daí você incentiva a pessoa. Aí você fala, cara, você quer ganhar o torneio? Quero. Então não concede, mano. Vai até o final, joga, você tem capacidade. Aí você vê, porque assim, a média de idade do Flashing Blood é uma idade mais alta, né? É uma média mais alta. E o pessoal, cara, você vê, por exemplo, trampo das pessoas, tem muita gente em cargo que é altamente intelectual. Então, assim, capacidade intelectual tem. Porque senão também já tinha largado o jogo. Sim. E o pessoal, né, fica meio síndrome do vira-lata. Ah, é porque tem um cara ali que é muito melhor que eu, então eu não tenho meio que chance. Então, eu acho que isso influencia muito. E perguntar pra você, você é um cara que dorme cedo, treina todo dia, se alimenta bem. O quanto você acha que a questão do treino e da alimentação, eu falo porque assim, gente, eu sou médico, estou fazendo endócrino, e fiz endócrino no caso, e é uma coisa que eu tenho batido na tecla, e agora eu vou perguntar pro cara que é campeão e já faz isso. O quanto você acha que a questão de treino e alimentação influencia até mesmo na sua rotina de treino? Porque eu entendo que você tem trabalho, é casado, tem Sim. família, tem tudo, e, cara, você tem que gerenciar tudo, né? Como é que é isso? Cara, eu acredito que a própria questão de dormir cedo, a alimentação ali, você treinar, etc., você ser regrado para isso. Por exemplo, se a gente vê minha foto do Colin do ano passado para esse Colin aqui, a minha diferença é nítida. E ano passado eu falei assim, mano, eu não tô gostando como é que tá aqui meu corpo, eu sei que eu sou uma pessoa disciplinada e eu vou simplesmente passar a fazer isso. Perdi 18 quilos em 3 meses. Só Legal, cara, parabéns. e treino, por exemplo. E aí dormindo cedo e acordando, porque eu decidi implementar na rotina. E, cara, o que isso mostra, eu já tive sucesso em várias outras áreas da minha vida também, graças a Deus, é que eu consigo fazer o que eu quiser e me propor a fazer. Ponto. Ele treina a minha cabeça no sentido de que eu sou uma pessoa que faço o que eu me proponho. Eu me proponho a acordar às 5 horas da manhã, eu acordo às 5 horas da manhã. Eu me proponho a treinar de 5 às 6 horas da manhã, musculação todo dia. Eu já estou treinando há 180 dias direto. Legal. Eu faço isso. Então você acaba colocando para você, e aí psicologicamente, o efeito de que eu faço o que eu falo. Eu faço o que eu falo. E aí, cara, naturalmente, você vai acabando percebendo os benefícios para você. A sua resistência aumenta, sua capacidade de foco aumenta. Você tem mais controle sobre as suas emoções. Então, na própria questão do colo, eu joguei com várias pessoas que estavam nervosas, porque não tinham experiência de estar ali, ou simplesmente era uma situação de high stakes que a pessoa nunca teve a oportunidade de estar em alguma outra área da vida, entendeu? Então, isso faz muita diferença. Então, quando você é uma pessoa que psicologicamente se propõe a fazer o que você fala que vai fazer, cara, isso vai virando um efeito composto para você. Antes de começar, tem até as postagens no grupo do Rio, se pegar o histórico vai ver. Antes de começar, eu falei, rapaziada, estou começando minha preparação no college, eu quero jogar 250 jogos de auxílio. Quero jogar com esses heróis aqui. Acabou ali na semana do college, eu tinha jogado 265. Cara, 250 jogos é jogo pra caramba. De CC é muito. Eu tive que jogar 20, 30 jogos no dia. Isso é cansativo, isso é demorado, e se você não pode jogar também igual a sua cara. Jogar na moral. E aí não é só jogar, é igual eu falei aqui no começo do vídeo. É você rever os jogos para você de fato aprender. Não é só spamar jogo. Isso é só uma etapa do processo. Tem que gravar os jogos e rever os jogos para você criar a memória daquela situação. Então tudo isso é uma coisa que você tem que abrir mão, pô. Você tem que abdicar. Por exemplo, estava num jejum intermitente, precisava de emagrecer 18 quilos. Várias vezes minha esposa falou, estou com vontade de comer pizza. Falei, pô, show de bola. Come a pizza na minha frente, eu não quero comer pizza. Autocontrole. E isso faz com que você, em situações igual você falou ali, fale, pô, eu acho que esse jogo tá perdido. Cara, eu não vou entregar o jogo, porque pode ser que eu vou ganhar esse jogo. E isso meio que aconteceu comigo, tipo, no próprio torneio. Por exemplo, eu joguei contra um rapaz de Katsu na rodada 3, se eu não me engano. Cara, no primeiro turno ele me combou, fiquei com 10 de vida.
Falei, caralho, vou perder esse jogo. Se eu perder aqui, vou ficar 1-2, que já tinha perdido pra Dio na rodada anterior. Mas eu consegui vencer aquele jogo no braço. E aí é a situação de você não perder o controle. Eu tava conversando, eu até falei, acho que com o Lipe, no papo que eu tive com ele, sobre a parte, como que a parte de hidratação e a parte nutricional faz parte do preparo do atleta, né? O pessoal sabe, eu sou médico. A Intermed, que é a competição da Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo, é a maior competição universitária da América Latina. E, cara, é uma competição de altíssimo nível. Para você ter ideia de como é alto nível, nos anos 70, eu acho que 70, o time da USP ganhava tudo de futebol de campo, porque tinha um jogador chamado Sócrates. Na minha época, o cara que era tênis de mesa da minha turma era campeão brasileiro. O treinador da nossa turma era o treinador do Hugo Calderaro. E o treinador de beisebol era o treinador de beisebol da seleção brasileira. Uma menina de Santos tinha acabado de ganhar o PAN e tava competindo. E assim, o que a gente tinha lá? O pessoal se alimentava bem, dormia bem. Quando ia pra competição, cara, tinha festa todos os dias. O pessoal alugava uma chácara, um sítio, só para os atletas. Todos os atletas ficavam enfurnados lá. Eles só saíam de lá para jogar. Saía, jogava, voltava. Então, assim, e aquela coisa, dentro da faculdade, da minha faculdade, que eu fiz em Taubaté, tinha o patrono da faculdade falava assim, que, cara, é corpo são, mente sã. Então, assim, você não adianta você querer tirar o melhor da sua parte mental, intelectual, se você não estiver bem fisicamente. Se você tiver com dor no corpo, se tiver com fome toda hora, desidratado, cara, você vai oxidar, você vai começar a tiltar, é fato. Então, realmente, cara, a gente vê, né, como o jogo é muito intelectual, o pessoal meio que larga a mão disso, sabe? Então, às vezes dá, né, você fala, pô, vamos melhorar porque vai melhorar o cenário num total, né? E aí é a parada que eu falei ali, cara. Tipo assim, eu considero essas coisas muito importantes e para mim funciona claramente. Só que para você fazer esse tipo de coisa, você tem que abrir mão de outras coisas. E tem Sim. gente que não quer abrir mão dessas coisas. Tudo Sim. bem, mas a pessoa vai e fala que ela quer ganhar. Na minha experiência, tanto teórica e prática, não funciona. Não. Mas se a pessoa quiser comprovar isso para ela, vai. E aí tem um lance que é, pô, mas exemplo, né? O Ivan fez o vídeo até falando desse exemplo dele ali. Pô, mas o Romário ia na balada e fazia isso, aquilo e aquilo outro. Cara, você pegar e fazer uma vez ou algumas outras vezes, beleza. Agora, o jeito que a gente está falando aqui sobre atletas de alto rendimento é o cara que ele está 15 anos no top. Ele não está só 3 anos, 5 anos. Mas sim, não é o cara que foi artilheiro de um campeonato. Não, é o cara que é o LeBron, que é 20 anos de carreira no alto nível. É o É o Cristiano Kobe Ronaldo. Bryant. É o Cristiano Ronaldo. Não é o cara que apareceu 1, 2, 3 campeonatos, fez uma graça e depois saiu fora. Sim. Mas é isso mesmo. E querendo ou não, tudo bem. O Romário tem seus méritos, né, cara? Pra mim é um dos melhores jogadores que já existiu. Mas é igual falar do Gaúcho. O Gaúcho teria sido. Cara, o Gaúcho foi um ponto fora da curva na história. O Romário também. Sim. A gente é um ponto fora da curva? Eu não me considero um ponto fora da curva. Eu acho que todo mundo, até Hamilton, Brody e tal, são pessoas que devem treinar. Assim, um dia antes do torneio, o Brody tava mandando mensagem no Twitter. Gente, alguém tá com uma síndrome aí, preciso treinar, tá ligado? Tipo, porra, se o cara ganhou o melhor best player no ano passado, o cara tá ali no colo em São Paulo, pedindo para treinar com qualquer um para poder treinar. Sim. Quem que é a gente na fila do pão? Então, realmente, tem que focar, né?
no É, torneio. uma parada que eu tava até pensando nesse tipo assim de coisa é que, cara, eu acho que a preparação pra você fazer o torneio, etc, é tipo uma Olimpíada, mano. Você joga um tempão, treina pra caramba, pra você ter um tiro, uma oportunidade, uma prova. Imagina, 100 metros rasos ali da Olimpíada do Usain Bolt. O cara correu durante 4 anos pra caramba pra ele ter uma prova de 10 segundos, pô, pra Sim. ele correr coisa mundial. É, Então, tipo assim, tem que ser uma preparação, uma abdicação, um preparo muito foda. E o jeito que eu encaro é esse jeito. tá. Cara, eu tava até, vou fazer um merchan aqui meu, mas eu vou até abrir um plano de tratamento online, fazer até um Maneiro. pacote promocional pra galera do Flash, que vai ficar de Fit and Blood, vai ficar o nome do programa, para todo mundo que quiser emagrecer e melhorar a composição corporal. Eu já vou mandar e divulgar nos grupos, galera. Top. E para poder tentar ajudar o pessoal, né? Querendo ou não, é algo que eu posso fazer, né? E cara, perguntando para você agora, Nacional tá aí. Você não vai Uhum. jogar, né? Sim, não vou jogar. Não vai jogar. E agora para o pessoal que vai jogar, o que, Show. que você recomenda? Se você chegar assim, eu vou jogar. E daí eu chego e Uhum. falo assim, Cadu, e agora, cara? O que, que você. Você é meu coach. E agora, Sim. cara? O que, que você recomenda que eu faça? Pô, excelente, excelente. Vamos lá. Existem algumas etapas. Primeira etapa é draft. Não Draft. faz sentido gastar tempo no CC agora. Por quê? Nosso torneio não é o primeiro. Vão ter vários torneios primeiros do que a gente. E a gente pode simplesmente pegar o trabalho de outras pessoas e aproveitar. Tá. Então não faz sentido gastar tempo no CC agora, na minha opinião. Nem para você descobrir deck de Zig, Aurora, Auxílio, e nem para você refinar o seu deck de Dash.io. Tá. Não faz sentido porque você não sabe qual é o novo meta, teve banlist, teve lançamento, você não sabe. Então você jogar jogos agora é perda de energia, perda de energia, e o draft é uma parte muito importante. Esse ano tem um agravante que o draft é menor, né? Nos outros anos o Sim. draft era metade do torneio. Nesse momento, o draft ele é só 3 rodadas. Então, cara, você fazer um 3-0 ali nesse draft de 3 rodadas é muito importante. Muito importante. Cara, a gente tava fazendo a conta, eu tava mostrando pro Ivan. São 158 jogadores. São 4 rodadas de CC, mais 3 de draft e 3 rodadas no dia seguinte. Vai ter 4 pessoas garantidas com X1 ou X0. E vão ter 10 pessoas para 4 vagas, X2. O draft é assim, você tem que fazer 2-1 no draft, você vai fazer X1 no CC, cara. Perdeu as 4 primeiras rodadas, cara, a chance é quase zero de você pegar um top 8. Então é Sim. bizarro como o draft é importante nesse nacional. Sim. E o draft ele é sempre importante em qualquer formato. Se você vê os formatos de Tier 4 ou os outros nacionais, geralmente sempre quem topa é quem faz X1 ou X0 no draft. Porque, cara, as partidas de CC, elas são muito difíceis. Elas são muito difíceis. Então, o único jeito de você ter um gap maior em cima das pessoas é fazendo um excelente draft. Tá. O top que eu fiz no Nacional de 2024 com o Zen, eu fiz 6-0 no draft, pô. Me carregou. Me carregou. Tudo bem que eu mandei muito bem no CC também, que foi 5-1. Mas o draft, ele já. O draft por si só ele garantiu. Porque eu poderia fazer 3-3 no CC e eu ainda toparia. Tá. Draft por si só garantiu. Então, draft é onde você tira vantagem ali. E, novamente, são 3 rodadas, mas são 3 rodadas muito importantes. Você, mesmo que você faça 2-2 no CC e faça um 3-0 no draft, no outro dia, se você garantir o CC, você tá dentro, pô. Você tá dentro. Sim. Então você tem que mandar bem nesse draft, fazer 3-0 idealmente. 2-1, você tá arriscado, na minha opinião. Porque as 3 rodadas de CC do dia seguinte vai ser contra outras pessoas tão boas quanto você ou melhores. Que é Sim. como se fosse o Day 2 do Colin. As últimas rodadas do Day 2 do Colin só pedrada. 5 rodadas só pedrada, só pedrada. No Day 2 do Nacional vai ser a mesma coisa. Então você tem que se garantir no dia 1. Para você ter o máximo de quantidade de vidas disponíveis para queimar no dia 2. Tá. E aí, vamos lá. Como que a gente treinaria? Como treinaria o draft? Como que treinaria? Eu até falei isso com um amigo aqui hoje aqui no Rio, que eu estou ajudando ele a se preparar. O que eu legal. faria no draft? Primeira coisa, ler todas as cartas.
Tem que abrir o Fabry e ler todas as cartas. É chato pra cacete, mas tem que ler todas as cartas, você tem que saber o que elas fazem. Ótimo. Segunda coisa, você tem que criar sua planilha de rating, ou seja, ordem de pique. Essa carta aqui de mago, ela é pique 1. Essa carta aqui de mago, ela é pique 2. ABC, 1, 2, 3, o nível das cartas. Você vai fazer inicialmente no vácuo, ou você vai comprar de outras pessoas, por exemplo, a Yuki Lee sempre vende no Metafy dela, no Patreon. Você vai fazer isso, ou você vai fazer do zero a sua e vai melhorando conforme você vai draftando, ou você vai comprar de outra pessoa e vai melhorando conforme você for draftando. Segunda coisa. Terceira coisa, você vai aprender a colagem do pack, que é o quê? O pack vem 15 cartas, vamos dizer que são 3 cartas de ilusionista, 3 cartas de mago, 3 cartas de Runeblade, 3 cartas de Lightning, uma rara, um equipamento e uma foil. Você tem que saber essa ordem para quando você receber os packs, você saber o que está faltando, para você olhar o que as outras pessoas estão pegando. Então você tem que decorar a colagem do pack, saber o que acontece. Beleza, isso é tudo preliminar, antes de você fazer o seu primeiro draft. Outro ponto, quarto ponto. Antes de você fazer o seu primeiro draft, vai lá no Runaways, lá no Discord, que é onde a gente drafta online, e vê todas as listas de 3-0 possível que as pessoas postam. Pega 10, 20 listas de Auxílio, 10, 20 listas de Aurora, 10, 20 listas de Zig e compara quais são as cartas que estão em todas essas listas de Zig, quais são as cartas que estão em todas essas listas de Aurora, para você saber quais são as melhores cartas dali. E aí você também pega o seu amigo de treino, o seu time, e joga sem draftar. Joga com a lista de 3-0 das pessoas, sem draftar. Tá. Pega 1, 2, 3 listas diferentes de Zig, 1, 2, 3 listas diferentes de Auxílio e joga 2, 4, 5, 10 jogos. Para você entender como os decks interagem ali. Um deck fez 3-0, o deck é decente. Você, provavelmente, fazendo seu primeiro draft do zero, não sabe montar um deck decente. Então você aproveita o trabalho das outras pessoas. Nossa, essa dica é linda. É linda. Nossa, tá abrindo a mente. Estuda o que as outras pessoas fizeram. Joga com o deck delas. É como se você fosse jogar com um pré-con de Silver Age, um pré-con de alguma coisa. Alguém já pegou um deck bom e já fez 3-0 com esse deck bom. Você vai pegar um deck bom de Auxílio 3-0, outro amigo vai pegar o deck bom de Aurora 3-0 e vocês vão jogar. Sim. E vocês vão ver como é que são os turn cycle, o que acontece sem que você precisou montar o deck. Entender o que você precisa draftar para ter aquela mecânica vencedora. Isso, exatamente isso. Exatamente isso. E aí você aprendeu tudo isso daí, que você já pode começar hoje. Aí você vai começar a fazer os seus próprios drafts. Mas você vai começar a fazer os seus drafts, você não vai fazer no escuro. Você já sabe como é que funciona um deck de Auxílio que é bom, já sabe como é que funciona um deck de Aurora que é bom, um deck de Zig que é bom. Você já sabe quais são as cartas incomuns nos decks bons de Zig. Você já sabe mais ou menos quantas azuis os decks têm. Você já sabe mais ou menos quais são as cartas que são power play, quais que não são. Você já sabe quais são os turn cycle. E quando você for draftar, fazer os seus picks, você vai escolher baseado nisso. E vai olhar a tua planilha de rating. Você vai atualizando a tua planilha de rating. Essa carta aqui é pique A, prioridade máxima, essa é B, essa aqui é só para compor deck, etc. E aí você vai draftando, vai draftando. Eu recomendo que você faça uns 50 drafts. Eu sei que é bastante, mas eu acho que é um número bom. Nunca me decepcionei fazendo 50 drafts. O mínimo que eu recomendaria seria 20. Mas 50 já são bastante. E aí, não faça só os drafts. Depois que você fizer o draft, você revisa o draft. Lá no Draftmancer, depois que você fez o draft, se você está logado, tá? Tem que estar logado. Draftmancer, você fez o draft. Tem um botãozinho aqui em cima, chamado Game Logs. Vai clicar no botão, ele vai aparecer todas as últimas 25 sessões de draft que você fez. Você vai clicar na sessão para analisar, e aí vai ter um botãozinho bem aqui, que vai mostrar o seu deck. Aí vai ter um drop-down que você vai clicar e vai mostrar Pique Sumari, que vai te mostrar todos os seus 15 piques, mas todo o resto da mesa. E você vai estudar o efeito borboleta. Quando eu peguei isso, essa pessoa pegou isso, essa outra pessoa pegou isso, essa pessoa pegou isso primeiro, passou isso, para você entender como que a mesa evolui baseado nos piques que você e outras pessoas fazem. Para você aprender a ler o quê? Ó, draft são 8 pessoas, eu estou sentado aqui na ponta.
Eu peguei isso, reverberou que a terceira pessoa, depois de mim, pegou isso daqui. Para você começar a aprender aonde está o sit de cada pessoa, qual deck. Eu estou draftando auxílio aqui, daqui a 3 pontos de mim o cara está draftando Aurora. Depois a 2 pontos de mim o cara está draftando Zig. Como que eu vou saber essas informações? Vou saber essas informações quando eu peguei o meu pack, eu vi as 15 cartas, e elas foram sendo tiradas até rotacionar para mim, e o que é que foi que saiu? O que é que foi que ficou? Para você começar a entender o que as outras pessoas às suas voltas estão montando, você precisa estudar o que elas pegam. Tá. E aí, depois que você faz isso, se você repetir esse processo aí, igual eu falei, 50 vezes, você vai, pelo menos, aprender bem o draft. Pô, cara, assim, sensacional. Uma dica ainda sobre o draft. A gente tem praticamente 4 finais de semana. Vai ter um pré-release atrasado no Brasil. Tem algumas lojas que estão falando que vão ter draft nesse final de semana, né? Que vai ter o pré-release, mas o pessoal já está programando para outra. Então, online está sendo um negócio. Mas quando que você força um herói? Aí você vai, conforme você for draftando e aprendendo a mecânica do draft, você vai aprender o que é os arquetipos de cada herói. Dá um exemplo do draft MST, que foi o draft que eu fui melhor. Eu joguei 2 eventos com esse, o Mundial, o Pro Tour e o Nacional, e eu fiz 13-4, né? 11-4 em todos, né? Então foi bem, bem bom. Cada deck vai ter um arquetipo baseado nas cartas que pegam. Por exemplo, em MST você tinha a Enigma, que era para você proteger o Spectral Shield e bater com o Spectral Shield muito grande. Bater com o Spectral Shield para 5, para 8, e usar o máximo para defender ele. Isso era um arquetipo de Enigma. Você tinha outro arquetipo de Enigma, que era reconstruir o board todo turno. Você deixava o board morrer e refazia. Você tinha o arquetipo da Nu, por exemplo, que era a Nu de azul, aonde você jogava as azuis e tinha a carta que transcendia e dava go again, e aí você ia batendo com aqueles ataques que se você jogasse uma azul, eles ganhavam poder. Você tem que aprender os arquetipos dos heróis. E algumas vezes você vai começar a aprender que, cara, por exemplo, em The Hunted, Syndra, independente do arquetipo, se eu começo fazendo ela desde o primeiro pique aqui, forçando ali, ela geralmente é muito acima da média. Ela geralmente é muito acima da média. Por quê? As cartas para ela funcionar são muito comuns. Eu não preciso de combinações muito específicas de carta. Tá. Então, cara, Syndra é um herói que, por exemplo, pode ser que vale a pena forçar. Nem todo draft vale a pena forçar, mas tem alguns drafts que vale a pena de fato forçar. Então aí você vai ter que identificar isso baseado nos arquetipos, nos arquétipos. Por exemplo, High Seers era muito bom de forçar Grave Bones. As pessoas tinham medo de jogar de Grave Bones, não sabiam direito. E era muito fácil você draftar Grave Bones. Se você pegava todos os Block 3 azuis possíveis e pegava 2, 3 aliados e pronto, tu ganhava todo mundo na fadiga. Então era o Grave Bones Fadiga, que era um herói muito bom de forçar. Porque os melhores heróis para você forçar as estratégias que as pessoas não sabem. Tá. Então esse Grave Bones, geralmente Fadiga, por exemplo, é o Grave Bones onde as pessoas não vão pegar. Porque você vai pegar um monte de Block 3 azul aleatório, não vai ficar disputando os ataques 3/7, você vai pegar os blocos 4 que tinha, vai pegar um monte de azul, bloco 3, vai blocar pra caramba, e você vai ter uns aliados grandes finisher. Suob, por exemplo, finisher, porradeiro pra cima dele. Um herói muito ruim de forçar em High Seas era Marlin. Muito fácil de buildar, todo mundo queria jogar de Marlin. Draftei Marlin em High Seas e me fudi. Mas aí no outro eu draftei Grave Bones, foi muito melhor. Porque as pessoas estavam forçando, porque o deck era deck muito comum. Por exemplo, no MST, eu draftei a Sanu das Águas, que era com as azuis, com Shield e Go Again. As pessoas não estavam pegando aquelas cartas que quando você joga outra azul, ela ganha ataque. Então as cartas sobram para você. Então se você tem que forçar alguma coisa, o melhor jeito é forçar o que é underpicked, né? Que as pessoas picam menos. Tá. E vamos dizer, agora a gente tá lá draftando, passou 2 semanas aí de treino, a gente vê, por exemplo, que o Auxílio é o melhor herói do draft. O quão bom é você ir pensando nesse propósito que você fez da Nu
no azul. Uhum. Você fala assim, cara, não vou draftar o Cílio porque vai ser o maior pique da mesa. Por exemplo, É o metagame do draft. Porque assim, por exemplo, no meu Pro Tour de Singapura, na minha mesa, tava o Pudintan. Uhum. E eu draftei Marlin sozinho. Tinha Uhum. todo mundo draftando Grave Bones, todo mundo querendo Porque, draftar por causa da estratégia do por Grave causa da Bones com a Julia. estratégia. Exato. Então eu percebi que tinham assim, pelo menos três pessoas draftando Grave Bones e tava vindo muita carta de Marlin pra mim. Eu falei, pô, eu tô montando sozinho isso aqui, cara. Uhum. Comecei a pegar, girou o booster com carta boa de Marlin. Eu falei, tô fazendo sozinho. Vou fazer uma Marlin Headline aqui, cara. E tava dando certo. Eu fiz 2-1 porque eu perdi pra um cara que fez Scurvy. E Uhum. um Scurvy com 3 spec. E aí Aí não é tinha. foda. Aí é. Então, assim, o quão você. Especialmente no alto nível, o quão você acha que você ir na estratégia contrária, no anti-meta, é a melhor estratégia? Então, você tem que saber as possíveis estratégias, mas você não tem como ficar fixado em uma. Não. Porque a mesa roda. A mesa roda. Por exemplo, no MST também, Zen, muito bom nas primeiras semanas de draft, depois todo mundo começou a draftar Zen, Zen ficou uma bosta. Sim. E aí outra coisa, no draft de Raicias, Puff, muito difícil de montar o deck, todo mundo percebeu isso, ficou underdraft. No meu segundo draft, que eu fiz 2-1 no Nacional, cara, a final foi 2 Puff. Porque ninguém quis montar Puff e as Puffs ficaram absurdas. Então você tem que saber as possíveis estratégias, mas fazer o que você fez. Tentar ler a mesa o mais rápido possível e tomar uma decisão. A pior coisa que você pode fazer no draft, na minha opinião, é ficar indeciso. Tá. Não tem problema tomar a decisão errada, mas a indecisão é a pior decisão. Que é aquele Tá. cara que começa draftando Enigma e depois muda pra Zen. Essa é a pior coisa. Não, até mesmo porque você corre o risco de ter umas bubble no deck. Você se fode as outras pessoas. Sim, aí vem mais duas perguntas. O quão você acha que é valorável você pegar cartas genéricas? Especialmente ainda no primeiro booster, por exemplo. Que o pessoal fala, tenta pegar algumas cartas mais lighting, por exemplo, nesse draft. Pega mais lighting no primeiro booster, não tenta forçar tanto o herói para você conseguir, às vezes, pegar um booster 2 mais aberto. O quão você acha que isso é uma estratégia? Aí a planilha de rating faz total diferença, porque não é qualquer carta genérica. Tem muita carta genérica que parece que é boa e depois que o formato evolui, você vê que aquela carta era uma bosta. Por exemplo, MST de volta. Wounded Bull, 0/4, Block 3. Você fala, caralho, excelente primeiro pick. Mas eu só quero essa carta no Zen. Eu não quero essa carta na Enigma, eu não quero essa carta na Nu. Então, essa carta é uma genérica que você fala, pô, boa, vou pegar ela no pick 0, mas ela não é boa nos outros decks, então não é um pick bom. Pick bom no 0 era Bastion, pô. Qualquer cor de Bastion era bom. Então, o lance de você ter as genéricas é você saber avaliar de fato se aquela genérica é boa no geral, para você ficar aberto, ou se ela é boa só em um herói específico ali. E o ruim de você não pegar carta de classe é que você não passa sinal. Então a planilha de rating nesse momento ela é essencial para você entender de fato o que vale a pena de pack 1, pick 1, tanto para passar sinal quanto para manter a sua posição boa. Porque você pode pegar de fato uma carta muito boa de classe, mas o cara que está picando no seu lado não foi bom. Pegar a mesma classe também. Mas às vezes não importa, porque você pegou uma carta tão forte que mesmo que você disputar com ele, tá tudo bem. Por exemplo, MST de volta. Pô, MST eu joguei muito draft. Spectral Manifestations. Pô, Spectral Manifestations vermelha era carta que fazia enigma. Se você tinha 3 Spectral Manifestation vermelha, seu deck era um absurdo. Sim. Eu abri Spectral Manifestation vermelha, não me interessa se o cara do meu lado tá pegando enigma também. Eu vou continuar nem enigma. Que são as bombas, né? Querendo ou não. É a bomba. É a bomba. A gente tava jogando um draft em equipe faz uns 2 dias atrás. E realmente, a gente abriu uma carta lá que agora eu não lembro, mas era do Zig, que era uma bomba. Cara, não tem como.
Pica ela, a gente vai de Zig, cara. Tipo, é bomba do Zig. Aí veio outra. Falei, cara, o cara do lado tá fazendo auxílio ou Aurora, pica ela, tamo fechado, loucou, não tem o que fazer. E Quanto mais aí, cedo você vai pra classe, você passa sinal pro lado e melhora pra você, muitas vezes. sim, às vezes a pessoa fala, puta, não vou nem tentar cortar o cara. E aí vem uma outra pergunta. Quando que você corta o Nunca. adversário? Nunca. A não ser que eu não tenha nenhuma opção. Tá. Porque o draft de Flash and Blood ele é tão curto que Sim. não tem espaço para você gastar com Com carta corte. aleatória. Exatamente. É uma coisa que era muito comum em Magic. Mas o Que Magic você precisa só de 18 cartas, né? Pô! 18, 22 e terreno e, cara, e no Flash, realmente, se você tentar cortar, nossa, é muito raro você conseguir cortar alguma coisa. Só que você, tipo assim, tá pegando desde o começo, seu deck já tá muito bom e você tem pique extra para gastar. Ah, mas aí você tá iluminado pelo divino, Exatamente, mas é muito então, difícil. sim. Tá, cara, eu acho que essas dicas de draft que você deu são sensacionais, ó, o pessoal aí que tá para treinar pro Nacional. Já a parte de draft aqui, o Cadu já deu uma letra. Aí, Cadu, eu acho que você deveria lançar um Metafy, tá? De como você se preparar. De verdade, eu vou comprar. Como se preparar para um campeonato. Então, que é um negócio fantástico. E aí? Aí você ainda tá dando coach para mim. Aí você pegou, jogou a parte do draft. E aí, quando que você para o draft e começa no CC? Depois do A Nacional dos partir do Estados primeiro Unidos. nacional dos Estados Unidos, você já tem que começar no CC, porque se aí tem dois cenários. Primeiro cenário, os decks novos são muito relevantes. Fudeu, temos que aprender os decks novos e é pouco tempo para aprender deck novo. Tá. Segundo cenário, os decks novos não são relevantes. Tudo bem, dá para estender mais no draft, se você não tiver confiante ainda no draft, porque o meta não mudou. Tá. Porque, Não vai ser esse cenário nessa vez. vamos dizer que, por exemplo, o meta não mudou e o Vitor ainda é o melhor deck, já que o Cílio tomou os bans. Eu já jogo de Vitor. Pô, eu só preciso treinar algumas matches novas específicas. O resto do Vitor já tá desenvolvido. Agora, não, caralho, mudou tudo, a Aurora é muito boa, ganhou o Nacional dos Estados Unidos, é muito forte, eu vou jogar de Aurora, preciso aprender a Aurora. Aí você tem que pegar e treinar bastante. Isso aconteceu comigo em MST. Por exemplo, joguei de Zen, claramente o melhor deck, mas eu não tive tempo para jogar muitos jogos contra Nu. Perdi para Nu no top 4. Podia estar melhor preparado, podia saber melhor o que fazer naquela partida. Mas não tinha tempo, 2 semanas. Então você tem que avaliar esse cenário para você poder tomar a decisão o mais rápido possível de ver. Mas sim, o Nacional dos Estados Unidos é a primeira barreira. Depois, se eu não me engano, já veio o Nacional do Canadá, que só solidifica. Sim. Mas a partir do Nacional dos Estados Unidos, você já tem que ver 2 caminhos viáveis e começar a seguir nesses caminhos. Principalmente se eles forem novos. Se eles forem caminhos que você, por exemplo, se joga de Syndra. Cara, a Syndra voltou a ser um dos melhores decks. Saiu a banlist e liberou o Brand. Pô, tá feito. Tu precisa treinar Syndra só contra os decks novos. Contra os decks antigos, você já sabe o que acontece. Sim. Então diminui o fardo. Agora, se é de fato do zero, aí você tem que avaliar o top 10 do meta, na minha opinião. Digamos, cara, Vitor, Mário, Auxílio de Spell, Grave Bones, RKO, etc. Top 10. E aí você tem que, pelo menos, jogar 5 jogos contra cada um. Tá. Você tem uma meta de win rate no CC? Não tenho meta de win rate. Eu tenho meta no caso dos jogos ali. Então, por exemplo, 5 jogos eu acho que eu começo a ter um entendimento sobre a partida e 20 jogos eu acho que eu já sei o que precisa acontecer na partida. Então, a minha meta geralmente é jogar 20 jogos contra cada herói, que eu acho que é bom, para ter ali o entendimento. Passando de 20 jogos não muda muita coisa. Por exemplo, contra a Mario, eu joguei 60 jogos contra a Mario. Meu rate contra a Mario era 60% ali, dependendo se é a primeira e a segunda, etc. É o mesmo rate desde que era 20 jogos. Então, tipo assim, não muda. E aí, como você tá falando, cara, ter uma meta de win rate não muda muita coisa, porque, tipo assim, vou jogar contra a Dio, uma das piores matches, 20, 15%. Não vale a pena gastar energia e nem deck building para tentar melhorar essa match. É saber que se eu pegar uma, eu vou perder, ou se acontecer tudo certo, eu vou ganhar. Perdi no coisa, por exemplo, no Core, mas fazer o meu melhor para ganhar as outras. Tá. E aí agora eu vou fazer uma pergunta de CC para você que
cara, vira e mexe isso é discutido. Inclusive teve uma vez que até o Morato fez uma live com o Taranto sobre isso depois do Mundial, que foi o quão você fica confortável de escolher aquele comfort deck. Porque a gente tava falando também no time essa semana também. Cara, o quão você vai falar, cara, é melhor eu jogar com uma coisa que eu já sei, porque eu vou tirar o máximo daquilo, mesmo que o deck não seja o melhor do meta, não seja o Tier S. Ou você acha que, cara, precisa ser o Tier S e você tem que aprender porque ele vai ter um valor melhor do que você já jogar com algo que seja bom. Por exemplo, eu jogo muito bem de Syndra. Eu tenho uma facilidade imensa com Syndra. Já há mais de um ano jogando de Syndra. Então, eu sei todos os cenários, tudo que pode acontecer com o deck. É absurdo. Mas mesmo assim, o Psylocke, Aurora, Grave, Zig, Mario são Tier S. E a minha Aurora é Tier A. A discussão que a gente teve no time foi: se ainda é Tier A, joga. Se não for Tier A, troca. Mas o quão confortável é de você ir pro Tier S, aprender um deck novo na metodologia, do que jogar com algo que você já tem um costume de jogar? O qual você acha que seja o benefício disso? Cara, na minha opinião e na prática, se a gente vê 80% do resultado dos torneios, o que acontece é que os melhores decks ganham, porque eles são simplesmente melhores. Independente de ser Comfort Pick ou não, os Comfort Picks eventualmente ganham. Tanto é que, por exemplo, Kassai ganhou aí um Cole recentemente. Então não dá como falar que isso aí não ganha. Agora, se você quer se dar a melhor chance, você tem que ou ir pro você melhor quer deck. pegar e simplesmente tentar ganhar e boa. Que é aquele lance, por exemplo, você foi médico, teve que estudar bastante aí a vida toda. Provavelmente teve prova que você estudou pra caramba e fez e deu bom. E teve algumas provas que você no dia anterior virou a noite estudando só no dia anterior e algumas deu bom e outras deram ruim. Sim. Quer dizer que estudar no dia anterior não dá certo? Não, dá certo, funciona. É o jeito que te dá mais sucesso a longo prazo e é replicável? Não, mas beleza, funciona também, então não quer dizer que funciona. Agora, vamos ver o mundo perfeito. Eu posso dedicar 24 horas da minha vida a Flesh and Blood. Não tem nenhum motivo para eu não jogar com o melhor deck. Por que Syndra é bom para você? Vamos dizer que você tem 1000 horas de jogo de Syndra durante esse 1 ano. Por isso que ela é Comfort Pick. Agora, eu consigo fazer no meu tempo até o torneio, fazer com que o melhor deck seja um Comfort Pick para mim? Se eu consigo, eu não tenho nem dúvida da escolha. Se eu não consigo, aí beleza, eu vou jogar com Comfort Pick. Meu exemplo, o que aconteceu? Eu já achava o Ocílio um melhor deck do Grave Bones nos RTNs. Mas eu não tinha naquele momento tempo para jogar de Ocílio e preferi jogar de Grave Bones, que era meu Comfort Pick. Não fui bem. Ok. Mas aprendi novamente com a experiência ali e era o que eu poderia fazer. Eu fiz o melhor que eu podia com as condições que eu tinha. Legal. Agora, o nosso calling era em maio. Eu já sabia que eu ia jogar de Ocílio em março. Meu irmão, eu tenho 2 meses para fazer com que o Ocílio seja o meu Comfort Pick. Então, sim, a intensidade distorce o tempo. Eu não precisei jogar de Ocílio por 1 ano para ser muito bom de Ocílio. Eu fui muito intenso durante 2 meses. Joguei 265 jogos só no Tarixá, assisti uma porrada de replay, comprei um monte de Metafy, vi todos os vídeos no YouTube que tinha de Ocílio e eu fiquei bom de Ocílio. Agora, você tem 2 semanas para aprender a Aurora. Tu pode dedicar 1 hora por dia. De fato, não tem como. Sim. Porque querendo ou não, a gente vai vir com 2 semanas de gap do nacional, que nem sempre é o meta, né? Porque às vezes no primeiro final de semana é os Estados Unidos, no segundo final de semana tem Nova Zelândia, Canadá, acho que Alemanha, alguma coisa assim. Então são mais 5. Japão, eu acho também. E aí você vai ver um meta se desenvolver 1 semana antes do coisa. Sim. Então, aí é a intensidade. Se você pode, né? Você tem 1 semana, 2 semanas. E eu fiz isso, por exemplo,
com o Zen, no Nacional de 2024, e com a Aurora também. Com a Aurora eu peguei ela pouco tempo antes de jogar com coisa. Por isso que eu acho que dessa vez eu tava muito mais preparado de auxílio, porque foi o que eu joguei mais tempo até o evento. Tá. Uma Aurora eu joguei bem menos tempo, mas era um deck muito bom que me carregou, e se você sabia o básico ali, você ia pra frente. Então, Não. tem outras coisas além disso, que é o quê? Bons fundamentos de Flesh and Blood vão te ajudar com qualquer deck. Sim. Então, se você já sabe jogar bem no valor, você já sabe jogar bem, por exemplo, partidas contra a fadiga. Tem gente que não sabe jogar contra a fadiga de jeito nenhum. Então, qualquer deck que você pegar, até você aprender essa mecânica de jogo, vai te prejudicar. Se você sabe fazer setup, fazer turninho, turnão, isso vai levar para um outro deck. Isso vai levar para você essa habilidade para um outro deck. Se você já sabe pegar e montar decklist, já sabe pegar e refinar a lista, fazer plano de jogo, isso vai levar você para frente para você melhorar a prática com os outros decks. Agora, de fato, é pouco tempo e você tem que ser realista com você. Você jogar 20 jogos de auxílio e achar que você tem chance de ganhar o Colin porque ele é o melhor deck, não tem como, não tem nenhuma condição. A não ser que seja muito fora da curva. E provavelmente isso pode acontecer. Nesse caso, com certeza, o Comfort Pick é melhor, pô. Não, a gente não tá falando nada de fora da curva. Ninguém é Romário aqui. A gente tem que falar que todo mundo aqui é jogador de... Cara, jogador e aquele negócio. Todo mundo tem vida, todo mundo tem que trabalhar, pagar as contas, tem família, tem que cuidar de... A nossa... Assim, eu não consigo jogar hoje mais de 2 horas por dia, porque não consigo. Minha filha vai dormir 9 horas, cara, fico com a minha esposa, quando ela vai dormir, 10 horas, é das 10 à meia-noite que eu pego e me dedico a jogar, porque está sendo a minha rotina agora. Então, no começo do ano, estava tendo os RTNs, o ProQuest agora, Cara, eu queria muito jogar Vegas, então eu falei assim, pô, vou jogar. Qual o melhor deck? Briar. Vou montar Briar, vou jogar aqui. Cara, consegui jogar 150 jogos em 10 dias. Fora o que eu joguei presencial, que deve ter sido mais uns 40 jogos. Cara, 9-0 no primeiro ProQuest, ganhei a vaga, fiquei confortável, pô, beleza. Eu ia jogar, tipo, 2 ProQuests na temporada inteira. Então eu falei, puta, eu preciso ganhar a vaga no primeiro ProQuest. Consegui. Então foi mais ou menos o que você falou. Peguei a lista, estudei, joguei tanto que a partida ruim que era Odin para Briar, eu peguei na primeira rodada com o... cara, esqueci. Cara, me perdoa, meu amigo. Mas ele só joga de Guardião, lá de São Paulo. E, cara... Peguei ele na primeira rodada, ganhei dele, depois peguei o Tsutomo no top 8, passei o carro, não viu nem a cor do deck. Cara, e assim, foi confortável. Por quê? Porque eu já tinha aprendido a curva do deck, já tinha aprendido a jogar com isso. Então, essa parada de intensidade de jogos funciona muito, só que requer um tempo que você tem que abrir mão de outras coisas. E aí é o lance que você tinha um objetivo, e você queria concluir esse objetivo. Então, eu acredito que para a gente alcançar objetivos, a gente precisa de momentos de desequilíbrio. Não dá para alcançar o objetivo sem que o que você desbalanceie alguma coisa. Sim, você tem que abrir mão de alguma coisa. Nesse período aí, você jogou 10 jogos, jogou 150 jogos em 10 dias, você tinha um objetivo e você desequilibrou alguma outra área e tá tudo bem. Foi assim, 6 horas. Não, isso jogando, né? Fora o que tava assistindo, e tava assistindo YouTube, lendo Metafy, e assim... fazendo freneticamente, tentando estudando os outros decks, vendo a galera jogar com os outros partidos, os outros decks. Então não podia ver, por exemplo, alguém enfrentando uma Briar no Talishar, eu entrava para assistir. Então eu dedicava 6 horas por dia de Flesh and Blood para poder ganhar isso. E a pegada para Vegas vai ser mais ou menos nessa. Então quero ir bem em Vegas, então quero me dedicar. E cara, esse aí é basicamente o meu processo que eu já faço. Você fez aí também por você mesmo, deu bom. Só que é isso, é que tipo assim,
A maioria das pessoas não quer pagar esse preço, porque é o preço Não. caro, não tem como. Para você jogar Não. um jogo de cartinha, por exemplo, que para algumas Não. pessoas é só um hobby, e tá tudo bem. Sim. No Calling eu joguei de ira fadiga. Fiz um estudo, achei que ficou bom. Fiquei com uma win rate boa, joguei 170 jogos. Não estava confortável ainda, porque eu perdia para Vitor automático. Mas mesmo assim eu fui, mas eu não fui na esperança. Então, assim, eu não. Mesmo jogando 170 jogos, já não estava focado no calling igual eu estava focado. E aí é o lance, ó. E você falou uma parada muito importante aí nesse momento agora, que é o quê? Mesmo você tendo se dedicado bastante, como você não estava com o melhor deck, você tinha handicap, você estava jogando com uma placa de peso. Tava. E aí, tipo assim, cara, se você conseguiu jogar 170 com a Ira, que seja que você ter jogado 170 com o Vitor. Provavelmente o resultado teria sido melhor. Sim, foi. Eu terminei em 47º, fechei X5, mas poderia ter jogado, por exemplo, quando o Izumi foi para o Japão, antes dele ir para Yokohama, ele me passou um Metafy do Ocílio, e eu falei, puta, vou começar a treinar, mas foi aquilo que você disse. Cara, muito difícil, não vou jogar, isso e aquilo. E, cara, não pode ter isso. Pega o deck e começa a jogar, irmão. Sem preconceito. Sem preconceito. Joga! Uma joga. Uma coisa que eu falei na entrevista do Tetsu é isso. Quando eu tô jogando, não me interessa o resultado, porque jogar para mim é só mecânica. Aonde eu treino é revendo o jogo. Ali eu vou aprender o que eu fiz certo, o que eu fiz errado e o que eu vou corrigir nos próximos jogos. Então não interessa fez jogada errada, não interessa perdeu, não interessa ganhou, não interessa nada. É só mecânica, é só prática de pitear a carta, atacar, defender, de ciclar com auxílio, etc. É só mecânica. Não, cara, faz total sentido. Eu acho que acabou que o papo era um papo corriqueiro, virou um coach aqui pro Nacional. Eu acho que foi bem legal nesse ponto. E, cara, aí, gente, tá vendo? O Cadu já deu a letra de como fazer pro draft, o que esperar do CC, como se preparar pro CC, mesmo tendo tempo curto. Eu acho que todo mundo, por conta do tempo curto do CC, tá mais aberto isso para quem vai conseguir se dedicar mais, né? E aí é um lance muito importante, que é isso aí. Por mais que, agora a gente falou, o tempo é curto, vai ter alguém que vai querer abrir mão e se dedicar. E geralmente vai ser essas pessoas que vão estar lá. Por exemplo, nesse Nacional de MST, a final era Enigma e Nu. Era recente, mas eram os melhores decks e eles estavam lá em cima. No ano passado, o Grave Bones era um dos melhores, ele chegou lá na final. Tudo bem que o Barrese de Prism ganhou, mas era um deck novo de poucas semanas e estava lá também. Então, nesse momento, se algum dos decks forem bons, vai ter alguém que vai abrir mão e se dedicar e pode estar lá em cima. Então, se você vai se dedicar também, eu acho que não tem motivo para você não se dedicar no melhor, sabendo que tem esse preço a se pagar se você quiser fazer isso. Legal. Olha, dicas valiosas para tudo. É sensacional. Então a gente vai esperar. Eu quero ver como é que vai ficar o seu canal agora, né? E a gente vai ver você se preparando para o Mundial de Paris. A gente tem que bater a meta lá de likes e comentários. Quantos você pediu? 150 curtidas, já tem quase 100, Pô, já tem quase cara. 100, então já tem 400 views, pô, então a galera, só quem viu, dá um likezinho. Pô, cara, que isso, então é só dar um like, exatamente, se inscreve, dá um likezinho, tá tudo certo. Você divulgou nos grupos? Divulguei no grupo, eu só tô no Rio, divulguei no Rio e pedi pra galera divulgar nos outros, cara, mas eu vou divulgar de novo, tem que estar no grupo, tem que estar no grupo do Brasil, a gente divulga, manda o link que a gente divulga lá, porque é importante. E, cara, um jogador do nível do Cadu merece toda a atenção do mundo, né? E, cara, eu vou. Acho que. Tá, e só agora um finalzinho. O que você tá gostando dessa coleção? Tá vendo? Esqueceu. Não tô vendo nada, porque eu tô. Não, como eu não vou jogar o Nacional, eu tô de férias, então. Justíssimo. Eu não preciso me desgastar agora, até porque eu me desgastei bastante anteriormente. Justíssimo. Então é aquele lance que a gente falou.
Desequilíbrio, depois equilíbrio, desequilíbrio, depois equilíbrio. Perfeito. Se eu tivesse que jogar nacional, ia estar bem intenso, mas de tudo que eu vi por alto, da própria até live stream do World Premiere, no draft parece que o Orcílio é bem forte. Então, eu acho que vale a pena dar uma atenção para ele. Beleza. Cara, vou finalizando o papo aqui. Agradeço demais de novo a conversa. Muito obrigado por aceitar o convite. Galera, muito obrigado. Curte, segue, compartilha o meu e o canal do Cadu. Então, Cadu, muito obrigado. Dá uma palavrinha aí final pro pessoal. E, cara, obrigado mesmo pelo, de novo, um papo muito bom aqui que a gente teve. Obrigado, Ralf, pelo convite. Prazer estar aqui falando aqui no seu canal de novo com a galera. Espero que tenha conseguido compartilhar um pouco da experiência. Espero que tenha pessoas que queiram, de fato, jogar no nível competitivo que eu consegui demonstrar para vocês. Eu espero que isso aqui demonstre o caminho. Tem lá o canal, vai depender de vocês ou não, se a gente vai continuar seguindo ali. Eu espero que sim, porque eu acho que tem bastante coisa que dá para ensinar e compartilhar para quem quer pegar e seguir esse caminho. Flash and Blood no Brasil é muito forte e eu acho que a gente precisa de pequenos ajustes para mandar bem, porque se a gente olhar os brasileiros, em todos os card games a gente tem pessoas relevantes no cenário mundial. E eu acredito que no Flash and Blood não vai ser diferente, beleza? Obrigado, rapaziada. Tamo junto. Obrigado, Ralf. Vou mandar bala. Valeu, galera. Até mais.